Bênção novamente aqui da palavra. Nós estamos aqui agradecendo a Deus nesta noite pela oportunidade que Ele está nos dando de poder ministrar a palavra do Senhor. E aí estamos aí neste ano, no ano de Timóteo. E aí o apóstolo Paulo escreve 2 cartas ao pastor Timóteo, que ele vai chamar de filho na fé. Alguém que começou muito novo no ministério, alguém que foi criado na palavra do Senhor, e logo muito cedo entendeu o chamado, a sua vocação, o seu ministério. O apóstolo Paulo, ele levou Timóteo em algumas missões com ele, e depois mandou Timóteo pastorear algumas igrejas. E aí Timóteo recebeu cartas específicas de Paulo para que cuidasse da doutrina do Senhor, da palavra do Senhor. E aí nós vamos estar estudando nesta noite aqui, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos estar ministrando aí parte desse texto. Então eu queria que você fechasse seus olhos e orasse junto comigo, pedindo ao Espírito Santo que viesse falar conosco nesta noite, a respeito de tudo aquilo que vai ser falado aqui para nós. Vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Pai, pedindo que o Espírito Santo nos conduza a toda a verdade nesta noite. Querido Deus, amado Pai, nós oramos a Ti, rogando ao Espírito Santo que venha estar conosco nesta noite, abrindo o nosso entendimento, abrindo a nossa mente, para que a palavra que vai ser ministrada nesta noite possa ser uma semente, e que o nosso coração, mais do que tudo, seja terra fértil, para que essa semente produza, Senhor Deus, o fruto desejado, que é o nosso crescimento, o nosso amadurecimento espiritual em todas as áreas da nossa vida. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia, então, primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 4. Primeira carta do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo, capítulo 4. Vamos ler do versículo 6 ao versículo 16. Coloco tudo no papel, que minha Bíblia aqui é letra gigante, mas já foi, mesmo com letra gigante. Então, prefiro botar mais do que gigante aqui no papel, para poder ler com mais facilidade. E aí eu vou ler aqui na versão NAA. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando-o com palavras da fé e de boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que é agora e da que há de vir. Fiel é a palavra e digna de aceitação, pois para este fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e as ensine. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante a profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medite nestas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que o ouvem. Então nós estamos aqui com Paulo, trazendo recomendações ao pastor Timóteo. E o nosso tema nesta noite é conselhos práticos aos discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele escreve coisas aqui, o pastor Timóteo, que serve para nós também nesses nossos dias. O tempo aqui, nós estamos falando aqui por volta do ano aí 60 já, 63, 64 depois de Cristo. Estamos falando de 30 e poucos anos depois da morte de Cristo. E o apóstolo Paulo está aconselhando o pastor Timóteo a ele agir de forma correta, de forma coerente, mantendo o ensino, mantendo a verdade do Evangelho,
se afastando de algumas coisas que pudessem prejudicar a transmissão da verdade do Evangelho. Então, da mesma forma que o apóstolo Paulo falou para o pastor Timóteo, também esses conselhos servem para nós hoje, porque nada mudou. O contexto que a gente vive não é diferente do que ele vive. O falso evangelho tem sido pregado aí e muito visto nas redes sociais. É mais fácil você pegar uma mensagem com um evangelho distorcido, com muitas visualizações, do que um evangelho verdadeiro, que vai ter poucas visualizações. Porque o evangelho verdadeiro, ele sempre vai ser confrontado. Ele sempre vai ser debatido, ele sempre vai ser atacado. Porque desde o princípio, o reino de Deus, ele é atacado com força. Quando aquele texto de Jesus falou, né, até João, né, o reino de Deus é tomado por esforço, essa tradução chegou a nós, mas a melhor tradução é: o reino de Deus até João sempre será atacado com força. E só sobrevive aqueles que se esforçam, aqueles que se dedicam, aqueles que se continuam fiéis, aqueles que guerreiam, que batalham a batalha da fé, que não retrocedem, que não começam a olhar um evangelho novo, um evangelho fictício, um evangelho de facilidades, um evangelho de portas largas. Porque o que Jesus falou lá no Sermão do Monte? A porta é estreita. Isso quer dizer que não vai passar tudo. Isso quer dizer que não vai passar todo mundo. Há uma restrição. Então o evangelho, ele vai na contramão daquilo que nós temos visto. Venha de qualquer jeito e continue igual. Não, isso não é evangelho. O evangelho é mudança de vida, o evangelho é transformação. O apóstolo Paulo, no resumo que ele faz a carta aos Romanos, nos 16 capítulos da carta aos Romanos, o resumo é: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é o resumo da carta aos Romanos. O evangelho não é um conjunto de regras, de normas, de doutrinas, não. Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a transformação do ser humano. Isso é o evangelho. Evangelho é mudança de vida, mudança de rumo, mudança de alvo, mudança de característica do ser humano. Então, quando eu venho para o evangelho, eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova criação, passo a ter um novo nome. Precisa haver uma transformação. E aí o apóstolo Paulo está escrevendo ao pastor Timóteo para que ele exercite essa fé e transmita essa fé, uma fé genuína, uma fé que não pode ser falsificada. E aí ele dá conselhos práticos, não são conselhos utópicos, não são conselhos que você deve ou não seguir, não, você tem que seguir. Se você é discípulo de Cristo, esses conselhos são para você. Se você é discípula de Cristo, esses conselhos são para você. Da mesma forma que Paulo aconselhou Timóteo, que Timóteo deveria aconselhar a igreja, eu estou aqui nessa mesma incumbência, aconselhar você, como discípulo e discípulo de Cristo, a observar esta palavra e botar em prática tudo aquilo que o apóstolo Paulo nos instruiu aqui. Então, nós estamos falando de um jovem que recebe uma palavra, que recebe uma incumbência, que deixa a sua casa para seguir Paulo em viagens, e depois passa a pastorear uma igreja, e aí ele começa a seguir ali, e o apóstolo Paulo passa a dar conselhos, fazendo ali o que a gente chama de mentoria, não somente um discipulado, mas o apóstolo Paulo, com Timóteo, com Tito, com Silas, ele extrapola essa questão somente do discipulado, ele passa a fazer uma mentoria, porque ele está seguindo de perto, ele está acompanhando de perto, ele está observando, vira e mexe em alguns momentos, ele traz esses discípulos dele para perto, para caminhar com ele. E em alguns momentos o apóstolo Paulo vai falar, sofre comigo o sofrimento de andar em Cristo. Você imagine Paulo, Silas também, quando está acompanhando Paulo lá em Filipos, Silas era um rapaz também novo. E aí Silas está acompanhando Paulo. Você imagine, você está pregando o evangelho, vida se rendendo ao Senhor, de repente você é preso, vai para o cárcere sem julgamento, sem uma defesa ampla, sem direito ao contraditório, sem nada. Você é preso, você é espancado. Mas o texto diz que à meia-noite, o que eles estavam fazendo? Reclamando e murmurando. Era isso? Não. Eles estavam louvando ao Senhor. E aí, imagine quando sai dali. Estamos pregando o evangelho.
fazendo a obra do Senhor, olha o paga, olha a recompensa. É isso que eles falaram? Não. Eles saíram dali para fortalecer a outros. Não olhar as dificuldades, olhar a oportunidade de ser instrumento nas mãos do Senhor. Então nós estamos falando de alguém que vai combater o bom combate da fé. Não olhou as dificuldades, olhou as oportunidades. E ele instrui todos os seus discípulos a permanecerem fiéis mesmo na dificuldade. Mesmo os atropelos que nós passamos, mesmo diante das perseguições, mesmo diante dos embates que nós passamos, nós precisamos manter a nossa fidelidade. E aí ele traz conselhos aqui, que nós lemos aqui, mas nós vamos aqui trabalhar partes de cada um aqui. E aí a primeira coisa que nós precisamos fazer é investir tempo em sermos bons discípulos e discípulas de Cristo. O Evangelho quer investimento de tempo. De manhã, na hora do ofertório, eu falava da música que diz que eu vou gastar a minha vida. Eu não vou gastar a minha vida. Porque gastar é uma coisa que você está fazendo sem propósito. Investimento é diferente, não é isso, Augusto? Augusto é contador, é administrador. Então, quando você faz um investimento, você tem um propósito definido. É diferente de um gasto. Nós estamos investindo no reino de Deus. Nós estamos aqui treinando para viver na eternidade. O louvor que a gente faz é um treinamento para louvar a Deus na eternidade. A comunhão que eu tenho no corpo aqui é para ter comunhão na eternidade. Se eu não quero ter comunhão aqui, como é que eu vou viver na eternidade? Se eu não quero louvar a Deus aqui, para que eu vou para a eternidade? São perguntas que a gente precisa se fazer. Se eu não quero conviver com os irmãos aqui, para que eu vou para a eternidade? Na eternidade vai ter divisão não, filho, muito pelo contrário. A gente vai ter que suportar uns aos outros, além de dar suporte, aturar uns aos outros. Então nós precisamos entender que tudo que nós estamos fazendo aqui é um investimento para a vida eterna. Um investimento para crescermos, para prosperarmos, para avançarmos no Senhor. Então, quando ele fala aqui, exerça isso, faça isso, e você será um bom ministro de Cristo. Ele fala aqui no versículo 6, expondo essas coisas, ou seja, a obra, a palavra do Senhor, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Então, o nosso alimento é o quê? A palavra. O nosso exercício tem que ser na palavra. Não tem que ser em conselhos humanos. Não tem que ser em palavras humanas. Muitas das vezes eu paro para ouvir algumas mensagens, aí no YouTube, por exemplo, e aí o cara tem uma didática boa, o cara tem uma oratória boa. A mensagem é boa, ela só não é bíblica. E aí qual é o problema? Eu não estou me alimentando O que a gente mais tem hoje na internet, gente, é filosofia estoica. O apóstolo Paulo vai enfrentar lá em Atenas, os estoicos. É o que a gente mais tem. Parece palavra bíblica, mas é filosofia estoica. Parece muito. Se você não tiver cuidado, se você não tiver um olho clínico, você começa a viajar na desses caras. Então precisamos ter cuidado. E como é que eu sei que o alimento é artificial, não é genuíno? Conhecendo o alimento genuíno. Para mim conhecer o alimento falso, eu preciso conhecer o verdadeiro. Para mim saber se a mussarela é genérica ou é uma mussarela original, eu preciso saber o sabor da original. Hoje aí você vai comprar uma mussarela baratinha, mas não é mussarela, é um genérico. Hoje em dia tem um montão de coisa genérica. Leite condensado genérico, creme de leite genérico. Você pensa que é leite condensado, mas não é leite condensado. Você pensa que é creme de leite, mas não é creme de leite. Você pensa que é mussarela, mas não é mussarela. O pacote é igual, a aparência é igual. O rótulo é igual.
mas não é o mesmo produto. É a mesma coisa da palavra. Parece palavra de Deus, mas a essência não é o mesmo. Porque não tem renúncia. Porque não tem compaixão e misericórdia, não tem piedade real. Aí o apóstolo Paulo, muitas das vezes eles falam em piedade, mas eles negam a eficácia da mesma. Então só tem aparência. Então, para você conhecer o evangelho genuíno e verdadeiro, você precisa se alimentar na palavra. E aí, quando você ouvir um evangelho falso, você vai logo identificar as características. Mas para isso você precisa se alimentar do quê? Da palavra da fé e da boa doutrina. Então nós precisamos ter isso, investir o nosso tempo em conhecer as Escrituras, em conhecer a palavra do Senhor. Então todo o tempo que eu invisto em conhecer as Escrituras, que eu passo investigando, orando, observando, eu estou me fortalecendo. E fazendo isso, ele diz o quê? Você será um bom ministro ou ministra de Cristo. Então isso requer investimento de tempo. Não é passe de mágicas. Isso requer tempo, conhecimento. Para você conhecer e prosseguir em conhecer, requer um investimento. E requer um esforço acima da média. Quando o profeta Oséias diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ele está, conheçamos e façamos um esforço acima da média para continuar nesse conhecimento. Porque a tendência é a gente esquecer aquilo que se aprendeu. Então precisamos continuar mantendo o nosso foco. Segunda coisa, a piedade é um investimento seguro para um bom discípulo ou discípula de Cristo. Ele vai falar aí no versículo seguinte, ele vai falar para nós, exercite pessoalmente o quê? Na piedade. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo. Porque tem promessa nessa vida agora e na vida do porvir. Então a compaixão, a misericórdia, ela tem uma durabilidade, não somente nesta vida. E aí eu trouxe aqui, a piedade é a devoção a Deus e às pessoas que estão conosco, ao nosso lado. Porque é impossível amar a Deus que eu não vejo se eu não amo o meu irmão que eu vejo. Eu não estou falando nada novo aqui não, gente. Isso aqui é só palavra bíblica. O apóstolo João diz que aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu irmão que vê, é mentiroso. Não tem como. E aí nós precisamos manifestar essa obediência à palavra. Amando a Deus, amando as pessoas, tendo compaixão, tendo misericórdia. Abraçando, chegando junto. E aí ele fala, exercite-se nisso. Ele fala, o exercício físico tem algum valor. Eu voltei a fazer caminhada, né? Já perdi 3 quilos. Ó, gente, eu estou caminhando aqui na igreja, então cuidado que você pode encontrar esses 3 quilos aí, tá? Eu caminho aqui embaixo, porque aí eu não preciso sair para a rua, porque se eu sair para a rua, pode estar chovendo, pode estar serenando, pode estar tendo operação no bairro, e aí teria uma desculpa para mim não ir. Aqui dentro não tem desculpa, aí eu tenho que caminhar. Então, fazer exercício físico é bom, mas a piedade ela tem um valor essencial e muito superior, porque não somente eu vou fazer uso dela nesta vida, mas também na eternidade. Ela vai somar para mim na eternidade, ela vai contribuir para mim na eternidade. Então nós precisamos valorizar isso, então investir na piedade, na compaixão, na misericórdia, em tratar as pessoas como Cristo tratava as pessoas. Cristo parava para conversar com as pessoas, Cristo parava para ouvir as pessoas. Cristo, quando ele cura a mulher do fluxo de sangue, ao tocar em Cristo, aquela mulher é curada, Cristo para. Ele poderia ir embora. Ele estava indo para a casa de um cara importante, um dos caras mais importantes da cidade, tinha chamado Jesus para ir na casa dele e curar a filha dele. Mas Jesus para ouvir uma mulher que estava como? Excluída da sociedade. À margem da sociedade, porque ela não poderia habitar com ninguém, não podia morar com ninguém. Não podia morar numa casa com mais ninguém. Porque qualquer pessoa que tocasse em qualquer coisa que ela tinha tocado se tornava impura aquele dia inteiro. Então ela tinha que morar isolada.
Não podia ir no templo, não podia ir na sinagoga, não podia prestar culto em lugar nenhum, que ela não podia ficar em sociedade, aquela mulher estava excluída. Mas Cristo para dar atenção a ela. Cristo fala para falar com a mulher samaritana. E aí quando os discípulos chegam assim, olha, falam, Jesus está conversando com essa mulher aí. Se espantam. Porque Jesus dava atenção às pessoas, e nós precisamos dar atenção às pessoas. Então nós precisamos exercitar a piedade, porque é um investimento seguro, que tem validade perpétua, não somente aqui. A durabilidade é muito grande. Então nós precisamos fazer isso. E aí ele vai falar, invista na piedade, exercite isso. Ele fala, esta palavra é fiel e digna de aceitação. Não é uma palavra qualquer. É uma palavra que ela é digna de aceitação. Então, aceita esta palavra, viva na piedade como bom discípulo e discípula de Cristo. E aí, caminhando. A esperança dos discípulos e discípulas de Cristo precisa ser no Deus vivo. Não pode ser nesse tempo presente. Porque nesse tempo presente, todas as coisas são perecíveis. Todas as coisas têm data de validade para vencer. Todas as coisas vão acabar. Versículo 10 ele diz, pois para este fim trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Por que ele coloca aqui dos que creem? Porque o amor de Deus, ele é para todos, mas a salvação não. Ué, pastor, como assim? O amor de Deus é para todos, mas a salvação não é? Vou te dar 2 versículos para te explicar. Deus demonstra o seu amor para conosco em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Então o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus é para todos. Mas João 3,16, que você conhece, porque Deus amou o mundo de uma tal forma, que ele não consegue descrever, ele fala de forma tal, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Para ter a vida eterna, precisa crer em Cristo. Ou seja, o amor é incondicional, mas a salvação é condicional. Então ele está dizendo aqui, o Evangelho, ele é para aqueles que creem. Então nós precisamos colocar a nossa confiança no Deus vivo, porque nós somos daqueles que creem, daqueles que não retrocedem e são destruídos. Mas nós somos daqueles que continuam avançando. Então a nossa esperança precisa estar no Deus vivo, precisa se manifestar essa esperança no Deus vivo, amando, obedecendo, reproduzindo aquilo que a palavra diz, fazendo aquilo que Cristo fazia. Então, sendo assim, nós seremos discípulos e discípulas de Cristo. E aí, esse ponto aqui é fundamental. A maturidade cristã dos discípulos e discípulas de Cristo não depende da idade. Como eu falei, Timóteo era um jovem, começou a caminhar com Paulo. Alcançou maturidade. Tanto que o apóstolo Paulo mandou ele presidir igrejas. Ele, Tito, mesmo sendo jovens, porque eram bons discípulos. E aí ele fala para Timóteo, ele fala assim, Timóteo, ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. E aí ele continua, até que eu chegue, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Então o apóstolo Paulo está dando recomendações, e está dizendo, não se sinta pressionado porque você é jovem, não se intimide porque você é jovem, porque falar mal vão falar de qualquer jeito, mas não se sinta intimidado. Ele está dizendo aqui, então a maturidade não tem nada a ver com a idade, porque você pode ser jovem, ser maduro, e você pode ter uma idade avançada e continuar sendo criança. O apóstolo João, ele classifica os crentes em grupos.
crianças na fé, jovens na fé e adultos na fé. Tem gente que vai estar com 100 anos, mas vai ser criança na fé. Vai sempre tomar leite. Não vai poder comer comida sólida, porque se comer vai passar mal. Vai sempre tomar leite. E está tudo certo. Tem gente que vai comer uma comida mais robusta. Tem gente que vai alcançar maturidade. Agora tem gente que vai tomar leite a vida inteira. E tem gente que chega com pouco tempo, já está comendo comida sólida, porque entendeu qual é o princípio do Evangelho. Entendeu qual é a dinâmica do Evangelho. Tem gente que fica batendo cabeça a vida inteira. Então nós precisamos continuar crescendo, continuar amadurecendo a cada dia. E aí como é que eu faço isso, pastor? Se relacionando com as pessoas. Amando, perdoando, suportando, aturando. Porque tem coisas que não vale a pena perder tempo. Ele fala aqui, ó, logo no começo, não perca tempo. Ele fala aí no versículo 7, ó, rejeite as fábulas profanas, de velhas caducas, né? Essa expressão aqui era uma expressão usada, né? Os contos, né? As histórias do senso comum, né? As coisas que o pessoal trazia, né? As falas. E aí, rejeita essas coisas, porque essas coisas não dão futuro. As místicas, simpatias, rejeita tudo isso. Nós vivemos num outro nível, nós vivemos num outro lugar. Nós vivemos pela palavra. Nós vivemos pelo Espírito da verdade. Então ele está falando aqui, ó, faça isso e você vai amadurecendo na fé. Sai do senso comum, sai da onde a maioria pensa. Cristo, ele andava com uma multidão. Mas em alguns momentos ele chamava os 12 para estar perto dele. Em alguns momentos ele chamava Pedro, Tiago e João. Porque em alguns momentos ele precisava estar com pessoas que tinham uma compreensão maior. Mesmo tendo uma compreensão maior, Pedro, Tiago e João. O pastor Marvel pregou aqui hoje no Getsemane. Jesus estava com os três. Mesmo assim, os três, na hora do aperto, estavam dormindo. Se os três mais maduros estavam dormindo, imagine os outros. Para você ter uma ideia. Que a vida de Cristo também, como discipulador, não era mole não, gente. A gente fala assim, mas Cristo era outro nível. Mas os discípulos dele, filho, era tão ruim quanto os nossos. Ou tão ruim quanto nós. Então, nós estamos vendo aqui que o discipulado, que Cristo começou, vai passando. E o discípulo, ele precisa ir amadurecendo. Isso requer o quê? Vivência, troca. Viver com os outros. E aí ele fala, não se intimide pelo fato de você ser novo, mas mantenha-se como exemplo, na fé, na palavra, na conduta, falando e fazendo, falando aquilo e cumprindo aquilo que está falando, não sendo daqueles, né, falo o que eu faço, mas não faço o que eu falo. Então nós precisamos ser exemplos em tudo. Então ele está dizendo aqui para Timóteo, sobre a maturidade que Timóteo conquistou, com pouco tempo de evangelho. E aí ele vai continuar falando aqui. A disciplina espiritual não pode ser negligenciada pelos discípulos e discípulas de Cristo. É o que ele fala aí no versículo 13 em diante. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente com o dom que você recebeu, ao qual lhe foi dado mediante a profecia, com imposição da mão do presbitério. Medite nestas coisas e dedique-se a ela para o seu progresso, para que o seu progresso seja visto por todos. Então ele está dizendo aqui que a disciplina espiritual, jejum, oração, leitura da palavra, comunhão, está nos cultos, está nas reuniões, tudo isso é uma disciplina espiritual. Você fazer parte disso tudo é uma disciplina espiritual, você trabalhar no ministério, você servir aos outros. Então tudo isso precisa ser exercitado. Essa disciplina espiritual não pode ser negligenciada. E aí ele está falando com Timóteo, Timóteo, enquanto eu não estiver aí, dedique-se a isso. A leitura da palavra, ao ensino, à exortação. Não negligencie esse dom que você recebeu. Medite nessas coisas, para que o seu progresso continue.
e todos percebam a sua maturidade. Então nós precisamos entender que nós precisamos continuar cultivando esse princípio de andar com Cristo, de praticar as boas obras, de fazer com que as pessoas vejam em nós que Cristo está habitando e atuando em nós, que nós estamos fazendo aquilo que agrada o coração do Senhor. E isso não precisa ser externo, não. Isso precisa ser no dia a dia. Não é para chamar a atenção que nós fazemos algumas coisas. Nós fazemos porque fazemos. Nós não fazemos a obra do Senhor para ser vistos. Nós simplesmente fazemos porque é necessário. Então, tudo que nós fazemos na obra precisa ser como disciplina. Precisamos fazer constantemente. Quer seja na presença dos pastores ou dos diáconos da igreja ou não. Independente de quem esteja perto, precisamos continuar fazendo a obra, precisamos continuar fazendo o bem. Porque esse é o dever de todo crente. Nós fomos chamados para fazer o bem. Nós fomos chamados para exercitar, e exalar o bom perfume de Cristo. Então nós precisamos estar fazendo isso, cuidando aí o tempo todo. A nossa disciplina espiritual não pode ser negligenciada. Então a cada dia, exercite a oração, o jejum, a leitura da palavra, a meditação, a comunhão e principalmente o amor ao próximo, o amor às pessoas. Então isso precisa ser diário. Os discípulos e discípulas de Cristo precisam cuidar da sua vida pessoal e da sua vida espiritual. Tem gente querendo separar. Não, nós somos um todo. Não adianta eu cuidar da minha vida espiritual se eu não cuido da minha saúde. Não adianta eu cuidar da minha vida espiritual se eu não vou fazer os exames necessários. Mas pastor, demora. Tudo bem, beleza. Mas vai buscar. Porque muitas das vezes, a recomendação é para mulheres que hoje em dia passam dos 40, fazer uma mamografia todo ano, ou 2 vezes, em 2 anos, tem um tempo, que aí passou dos 50 vai diminuindo. Tem que fazer. Demora? Demora, mas se inscreva. Não é isso, professora Sandra? A professora Sandra é enfermeira. Então por quê? Porque é necessário. O apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, cuida de você e cuida da doutrina. Antes de cuidar da doutrina, o apóstolo Paulo manda Timóteo cuidar de quem? Dele. Aí tem um montão de pastor morrendo aí de infarto, por quê? Cuida da doutrina, mas não cuida de... Está obedecendo a palavra? Não. Acha que está obedecendo a Deus, mas não está não, filho. Cuida dos outros, mas não cuida de si, está desobedecendo. Parece que está obedecendo, mas não está. Cuida de você e da doutrina. Cuida de você e da igreja. Cuida da sua saúde e da igreja. Por isso que a gente temos pastores hoje passando mal, sofrendo, infartando. Tem pastores infartando no púlpito. Vai ver. Quando foi a última vez que fez um check-up? Vai ver. Quando foi a última vez que foi num médico? Negligência. Mas acha que está tudo certo. Acha que está tudo bem. Não está. Porque isso aqui são conselhos práticos que o apóstolo Paulo está dando. Cuida de você e da doutrina. Cuida da sua vida e cuida da igreja. Cuida da sua casa e cuida da igreja. Cuida dos seus filhos e cuida da igreja. O problema é que o sujeito quer inverter achando que está agradando a Deus. Não está, não. O rei Ezequias, achando que estava bem, qual foi a palavra do profeta? Bota a sua casa em ordem. Está maior bagunça. Está tudo desarrumado, está tudo fora do lugar. O problema de Ezequias não era o reino, o problema era a casa dele. O problema era a vida do rei. O reino estava tudo bem. Ezequias foi um dos grandes reis que fez ótimas obras em Jerusalém. Obras que perduraram até a época de Jesus. Você lembra do tanque de Siloé? Por exemplo, obra de Ezequias. Mas a família estava sendo negligenciada.
E Ezequias é assim um caso que, uma vez até acho que foi Mariana que pregou aqui, não sei, lembro se foi Mariana, se foi Karine, e pregou, falou de Ezequias. Ezequias foi assim um rei, né, muito bom no caso, mas ele deixou a desejar em algumas coisas, em muitas coisas, né? Mas é engraçado que Ezequias, ele passa pelos 15 anos que o Senhor dá de vida a ele, depois, né, que o profeta vai falar com ele, e nesse período ele tem um dos filhos dele que é Manassés, que é o pior rei que Israel tem, mesmo tendo nascido depois da experiência que Ezequias teve com o Senhor. Olha só, não soube passar adiante aquilo que ele recebeu do Senhor. Se você procurar dentro dos reis de Israel, mesmo no reino dividido, ele consegue ser, acho que, pior do que Acabe, por exemplo, para você ter uma ideia. Manassés. No final da vida ele vai se voltar ao Senhor, mas nos 55 anos que ele reinou, Jesus tem misericórdia. Foi assim um dos piores. Então a gente vê que muitas das vezes a gente está negligenciando esse cuidado consigo, com a família, com a casa. Aí quer fazer a obra do Senhor, quer fazer, e esquece do principal, de si. Cuidar de si é fundamental. Aí ele fala no versículo 16, cuida de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que ouvem. Porque então nós precisamos ser modelo, nós precisamos ser exemplo, no cuidado, em todas as áreas. E aí, para nós terminarmos, né? Os discípulos e discípulos de Cristo precisam ser exemplo, tanto na vida espiritual quanto na vida pessoal. Eu não coloquei tudo aí, precisam ser exemplos. Então nós precisamos ser exemplo, nós precisamos ser um padrão para os de fora verem. Se seu vizinho vê que você não se cuida, não vai ser exemplo. Então nós precisamos nos cuidar. Nós precisamos fazer algumas coisas. Nós precisamos planejar algumas coisas. Então nós precisamos ser exemplo. Então nós precisamos deixar muitas coisas. Eu voltei numa meta, né, de chegar no final do ano com determinado peso, né? Estou caminhando, né? Diminuir novamente a alimentação. Estou fazendo um planejamento aí nesses próximos 12 meses do ano. E tem um lugar para chegar, né? Já coloquei o alvo que eu quero e dentro desse ano vou trabalhar para fazer essas coisas. Isso requer o quê? Disciplina. Porque aqui na igreja as tentações são muito grandes. Se você for lá na cantina hoje então, filho, pudim, bolo salgado, bolo recheado, bolo de chocolate, delícia de banana, olha só. Quem aguenta? Mas você precisa fazer o quê? Se disciplinar. Você precisa comer um só, gente. Aí a gente quer comer 10. Então tem coisa que a gente evita. Em casa, por exemplo, não se faz mais pudim. Porque enquanto tiver na geladeira só 2 pessoas, imagine. Enquanto tiver na geladeira, filho, vou lá toda hora. E aí a gente precisa se cuidar. A gente precisa se controlar. A gente precisa ter cuidado. E aí a gente tem alguns jargões no nosso meio que a gente fala e nos atrapalha. Crente não bebe, mas crente come muito. Não, a gente come o necessário. Precisamos comer o necessário. Eu já fui dos glutões, né? Como a Bíblia chama, né? Já fui dos glutões. Mas a glutonaria, ela é uma das obras da carne, gente. A gente não se dá conta disso. Assim como a inveja, a ira, a maledicência, a glutonaria também é obra da carne. E a gente precisa se controlar, a gente precisa raciocinar. Mas só que a gente esquece desses detalhes, a gente omite esses detalhes. Tão ruim quanto a inveja, quanto a ira, é a glutonaria. Então nós precisamos controlar o nosso corpo, ter disciplina até sobre isso.
Se a gente quer ser um discípulo de Cristo exemplar, ser exemplo nessa geração, nós precisamos seguir a palavra à risca. E não somente usar aquilo que nos faz bem, aquilo que nos adere, aquilo que nos dá prazer. Não, nós precisamos seguir a Bíblia como um todo. Então, ser exemplo nessa geração, ser exemplo onde nós estamos, sermos capazes de observar a palavra, de ler a palavra, de ensinar a palavra, de instruirmos as outras pessoas à nossa volta. Mais com o exemplo do que necessariamente falando. Porque o exemplo vale muito mais do que as palavras. Porque se eu falo, mas não faço, o exemplo fica vazio. Mas se eu falo e faço, aí o meu exemplo ele tem razão. Então lembre-se, esses conselhos são conselhos práticos que Paulo deu ao pastor Timóteo, que é para nós hoje. Nós nos policiarmos, nós observarmos a palavra, investirmos na piedade, investirmos tempo nas pessoas, investirmos tempos em conversar, em olhar no olho, em falar com as pessoas, em cuidar das pessoas. Isso requer tempo, caminhar junto, botar nossa esperança no Deus vivo, buscar a maturidade, andar com pessoas que sejam mais maduras do que nós, pessoas que já estão caminhando há um tempo, que a gente olha e vê que já alcançou uma maturidade melhor do que a nossa, está um passo na nossa frente, porque automaticamente a gente vai atrair alguém também para nós. Quando a gente passa a ser modelo, a gente passa a ser exemplo, e a gente busca outros que são exemplos também, automaticamente as pessoas começam a se conectar a nós. As pessoas começam a se ligar a nós. Não somos nós que fazemos isso não, é o Espírito Santo que atrai. É o Espírito Santo que começa a conectar as pessoas conosco. É uma obra do Espírito, não é nossa não. A gente começa a olhar em alguém, a gente começa a seguir aquele exemplo, aquele padrão, e outras pessoas começam a se conectar na gente. Mas isso requer um amadurecimento. E nós precisamos fazer isso. Precisamos ter essas disciplinas espirituais. Orar todo dia. Marca um horário para você estar orando. Lá em casa nós temos um horário de oração. Tem dia que o sono quase vence a gente. Que a gente tem um horário bom, rapaz. Independente da hora que a gente tiver, meia-noite a gente para orar. Aí tem dias que a gente dorme mais cedo, tem dia que eu estou fazendo alguma coisa, estou vendo alguma coisa, aí chego na hora paro de ver o que eu estou vendo e vou orar. Mas olha só o horário, meia-noite. Aí cada dia varia. Tem dia que a gente ora 15 minutos, tem dia que a gente ora 40. Teve um dia que a gente estava orando, quando a gente foi dar conta, era 1h30 da manhã. Começamos meia-noite. E acontece. Mas cada dia é um dia. Tem dia que a gente ora 15 minutos. Já teve dia que a gente está cansado ao extremo, por exemplo, no dia da festa da fazenda. Acho que a oração durou 5 minutos. De tão cansado que a gente estava. Acho que foi um dia que a gente orou menos naquele dia. Que a gente só falou, obrigado, dai-me força, e foi dormir. Mas a gente vai orando, a gente criou um horário próprio. E aí você cria o seu horário. Qual o melhor para você? Meia-noite, meio-dia, 5 horas da tarde, 5 horas da manhã? Crie uma disciplina, faça um horário, crie uma dinâmica para você. Aquilo que for melhor como casal, lá em casa é como casal. A gente tem uns momentos devocionais nossos próprios, mas nós temos um momento como casal, e aí a gente ora meia-noite. E, gente, só para a gente fechar aqui, lembro da irmã Terezinha, avó da Karine. Irmã Terezinha falou que o segredo para chegar aos 90 anos é dormir muito. Ela morreu acho que com 96. Aí quando ela chegou aos 90, ela falou que o segredo para chegar aos 90 era dormir muito. Eu falei, eu vou chegar aos 90. Também gosto de dormir muito. Mas aí você precisa controlar, você precisa fazer um investimento em deixar o seu sono para orar. A gente não ora por nós, a gente ora pela igreja, a gente ora por você.
Ora pelas pessoas. E aí a gente está investindo o nosso tempo nessa disciplina. Então faça isso, busque um horário desse. Qual o melhor horário para você orar? Qual o melhor horário para você ler a palavra? Qual o melhor horário para você estudar? Qual o melhor horário para você aprender? E aí, queira colar com pessoas que estão um passo na sua frente, que estão caminhando na sua frente, para você alcançar essa pessoa na passada dela. E fazendo isso, você vai amadurecendo, você vai trilhando um novo caminho. Então busque fazer isso, e seja um exemplo nessa geração. Passe a fazer com que você seja modelo para as pessoas. Não é fácil, mas é isso que nós fomos chamados para fazer. Da mesma forma que eu sou discípulo de alguns, eu passo a ser discipuladores de outros. Da mesma forma que eu passei a ter os meus discipuladores, eu passo a ter discípulos também, porque isso é uma cadeia nacional e natural. E assim ela vai acontecendo diariamente. Porque é o Espírito Santo que vai fazendo isso. Não é a gente que é bom o suficiente para fazer isso. Não, esquece. Não é a gente, não, nunca é sobre nós. É sempre sobre a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Porque só assim é que nós continuamos fazendo a obra do Senhor. O Espírito Santo vai agindo em nós. E nós começamos a produzir esse fruto. E esse fruto vai tomando uma dimensão. E outros vão vindo. E a gente vai se conectando a outros. A gente vai se aliançando a outros. E fazendo assim, nós começamos a fazer a obra de Cristo, como bons discípulos e discípulas de Cristo. Esse é o ano de discipulado, este é o ano de caminharmos juntos, este é o ano de fazermos aliança com as pessoas, de crescermos na maturidade, de avançarmos para sermos exemplos nesta geração. Eu queria que você se colocasse de pé. Na quarta-feira eu falava desse assunto. Aí tinha um jovem da igreja ouvindo. Aí chegou na quinta-feira e mandou mensagem: pastor, eu vou aí conversar com você hoje. Aí veio, chegou aqui, era, sei lá, umas 6 horas da tarde. Saiu daqui, já era umas 9. Porque entendeu o recado. Porque entendeu que precisa caminhar com pessoas que estão um pouco à sua frente. E aí, vai conversar sobre o quê? Conversar sobre a vida. Conversar. Só estar junto. Só estar com pessoas. Falar do reino de Deus. Falar das experiências da vida. Falar daquilo que o Senhor já fez, daquilo que o Senhor está fazendo. E daquilo que nós cremos que o Senhor vai fazer. Então, sendo assim, nós vamos caminhando. E este ano é o ano especial de nós sermos discípulos. Parecidos com os discípulos de Cristo. Com aqueles que deram continuidade à igreja. Daqueles que aprenderam com o mestre e depois passaram a ser mestre. Porque essa é a dinâmica do Evangelho. Lá atrás eu fui aprendendo com homens de Deus, mulheres de Deus. Eu gosto muito da história de Timóteo, porque eu me identifico. A avó e a mãe de Timóteo, que são as referências dele. O pai de Timóteo é estrangeiro, ele é grego, ele não é judeu. E aí Timóteo, ele aprende com a mãe e com a avó, que foram exemplos para ele. Foi com quem ele aprendeu a leitura da palavra, com quem ele aprendeu a palavra, com quem ele foi ministrado ali desde a infância. O apóstolo Paulo cita isso, que eles conheciam as escrituras desde a infância. Então nós vemos que Ló e Eunice, que era avó e mãe dele, investiram tempo no filho e ensinaram as escrituras para ele. E isso deu resultado na vida prática de Timóteo. Então nós precisamos entender que é um investimento na vida dos seus filhos. Você ler a Bíblia com eles. Você cantar louvores com eles. Isso é investimento. Isso não é gastar tempo não, gente. Gastar tempo é outra coisa. Gastar tempo é você ficar 3, 4 horas vendo uma série na televisão. Isso é gastar tempo. Agora, você passar 1 hora com seu filho, lendo a palavra, contando uma história bíblica. Aprenda a contar histórias bíblicas.
E aí você vai alimentando seu filho, você vai discipulando seu filho, porque se você não fizer isso, alguém lá fora vai fazer. O professor da escola, o professor do curso, o amigo da rua. E aí esse discipulador lá de fora não vai ser um bom discipulador muitas das vezes. Então, seja você o discipulador dos seus filhos, seja você o discipulador dos seus descendentes, porque fazendo isso, você não salvará somente a você, você salvará a sua descendência. Invista tempo nas pessoas, invista tempo em crescer também, mas fazer os outros crescerem. Qual canção nós vamos cantar?